dos riscos associados às questões ambientais. E nessas questões ambientais, ali em cima, ali, ó, vamos começar puxando lá para cima, ele já puxa direto a questão da umidade, que era aquilo que eu estava explicando lá no começo da nossa live, da nossa aula, tá? Fatores importantes, umidade. Então, gente, sempre que um atleta, um paciente, um desportista de vocês for fazer uma prova, que quando ele está treinando, ele está na mesma cidade que você já conhece, você já sabe as condições, e aí agora, né, em um ambiente mais, a gente naturalmente está entrando numa época do ano já mais quente, mais úmida, de uma época que a gente vinha aí de inverno, mais quente e seco. Claro que tem pessoas de toda a região do país, e aí tem gente que é verão o ano inteiro, né, praticamente, e aí, claro, né, úmido ou seco o ano inteiro. Mas aqui no sul a gente começa a ter aí situações mais quentes e mais úmidas, né? E aí a gente já precisa se preocupar e passar mais essas orientações relacionadas à questão da hidratação do nosso paciente, tá? Então a umidade como fator bastante importante. Outro ponto que eles puxam logo embaixo de umidade é a questão da altitude em função da alteração de circulação e que poderia complicar também, potencializando aí situações de desidratação ou hipoidratação, tá? E logo para baixo ele coloca ali o fluxo de vento. Olha só que interessante. O fluxo de vento, a passagem de vento pelo indivíduo também é um fator que está bastante associado numa prevenção. Por quê? Porque da mesma forma que a gente falou da umidade, que quando é muito úmido a gota escorre, se não tem vento algum também e ainda é úmido, a gota escorre menos ainda. Né, ela evapora menos ainda. Mas se tem um vento contra ou a favor, enfim, tem uma circulação de vento, isso facilita muito também essa perda de calor. Então, um ambiente externo, que normalmente a gente tem aí falando desse nosso avatar do Endurance, que o indivíduo está correndo, ele está se deslocando, ele está se movimentando, a gente tem uma tendência de ter mais facilidade para manter a temperatura corporal. Mas a gente pensa no indivíduo que treina indoor. Como assim treina indoor, Brian? Bom, no avatar do Endurance, o cara pode treinar numa academia, ou ele pode treinar numa esteira dentro de casa, num ambiente quente, com pouca circulação de vento, ou ainda fazendo o rolo em casa, numa situação com pouca circulação de vento, tá? E aí sim, a circulação de vento é uma forma que facilita e ajuda na perda de temperatura. E aí, se o cara está dentro de casa, é natural que ele vai buscar um ventiladorzinho, né? Buscar fazer essa circulação forçada de vento, e ajuda muito, porque daí ele vai perder menos água, tá? Ele vai desidratar menos, ok? E depois ele coloca ali a radiação solar de calor, né? A radiação de calor que vem para o lado esquerdo aqui, e aí isso também está associado com o horário de exposição ao calor, tá? Então, o horário de treino, né? Treinar de manhã cedo ou final de tarde, diferente do horário de meio-dia, que a gente tem muito mais risco de causar aí uma perda de performance pelo calor ou uma desidratação excessiva, tá? Depois ele cita inclusive as roupas ou os equipamentos, que na maioria das vezes não facilitam tanto o processo de desidratação, de perda de água. A roupa fica muito molhada e aí isso não evapora, né? Tem roupas específicas para isso que podem auxiliar, inclusive muitos macaquinhos da corrida ou da bike são possíveis de serem abertos para que a gente consiga ter esse vento entrando e facilitando essa troca de temperatura, tá? E aí, óbvio, né, o ambiente da temperatura ambiente também é um fator bastante importante, tá?